esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Vamos partilhar esta palavra de hoje, meus irmãos. Um dia mais, com a graça do Senhor, estamos aqui reunidos, celebrando os mistérios da fé. Quero saudar a todos vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais, sejam muito bem-vindos, né? Nós fazemos menção cada certo dia também, mas todos já sabem quem somos. Nós também vamos conhecendo vocês e rezamos uns pelos outros e nos unimos no mistério da fé, juntos aqui. Nós estamos um grupo e vocês também em vossos lares, né? Nós estamos unidos no Senhor ressuscitado. Nós estamos, meus irmãos, vivendo tempos difíceis. Não me refiro somente à questão da pandemia. Vamos voltar um pouquinho antes, né? Nós estamos passando por uma crise de fé muito grande no Brasil e também no mundo. Não sei se vocês se dão conta disso. Eu me dou conta, meus irmãos, porque é notável, né? Muitas pessoas talvez não se percataram ainda, mas olha, estamos passando sim por uma crise de fé. Cresce hoje muito a indiferença religiosa, né? Onde as pessoas prescindem do que é a igreja e considera a igreja como uma instituição mais, entre outros caminhos de fé, pois a igreja é uma entre outras, é o relativismo, né? Então, se não existe um caminho que é verdadeiro, todos os caminhos são. Isso é falso, né? Não existe várias verdades, existe uma única verdade. E existe um só Deus. E o seu enviado Jesus Cristo nos revela Deus e nos revela também para nós, meus irmãos, o mistério da salvação que Ele realizou na cruz. Mas hoje, né, a figura de Cristo tem sido admirada, mas também relativizada. Cristo é comparável a qualquer outro fundador de religião. Cristo é comparável a qualquer personagem ilustre da história. Uma pessoa que nos resulta simpático, inclusive admiramos, mas Cristo é desconhecido para muitos. Nunca foi tão fácil o acesso à informação e nunca houve tanta desinformação, tanto analfabetismo da fé, tanto desconhecimento de Cristo. É uma coisa triste. A igreja, quando começa, nós estamos vendo a igreja nascente com um vigor impressionante, gente. O que fez com que o Império Romano inteiro se convertesse? A igreja que começou como uma pequena semente, que começou a germinar, um pequeno grupo, que ninguém dava nada por eles, nem ninguém acreditava que aquela fé naquele crucificado, né, ia vingar, ia ganhar tal proporção. Aí nós vemos, meus irmãos, como se confirma através da história que era verdade o que os apóstolos anunciavam, que Cristo havia ressuscitado sim, e que Cristo estava presente de uma maneira espiritual, mas de uma maneira real. E Cristo estava atuando e está atuando na sua igreja, também como atuou no começo, também atua hoje. E era a igreja com uma força impressionante. Não era somente uma instituição de umas pessoas piedosas que se juntavam para rezar. Operavam milagres, prodígios. As pessoas viam o testemunho dos cristãos e abraçavam a fé. E aquilo foi como um fermento na massa, foi transformando toda a massa, toda aquela multidão de pagãos,
foram aderindo à fé e a Cristo e mudando de vida. É impressionante a desproporção de um acontecimento pontual, né, e a repercussão que teve. E isso faz 2000 anos, gente. Para dizer hoje, nós que somos, né, dos tempos modernos, dizer que o cristianismo está superado, que qualquer caminho leva para Deus, que Jesus Cristo, sim, mas também tem outras pessoas. E aí acreditamos em tudo. O problema no Brasil não é falta de fé no sentido de pessoas que queiram, né, dizer que não acreditam em nada e são ateus, que também tem crescido, hein? Aumentado muito o número de pessoas que se declaram ateus, agnósticos, que nem sabem o que é isso, mas falam que são, né, porque está de moda. Sou agnóstico. Pergunta para a pessoa o que é agnóstico. Não sei, mas todo mundo fala, eu também sou. Né? Então, assim, tem crescido muito isso. Mas também não é só a questão do ateísmo. A indiferença religiosa também. A indiferença religiosa nós mencionamos ontem, né? Não, o desinteresse, inclusive o desprezo à religião, à espiritualidade. E também, meus irmãos, uma fé que certamente não é a fé da igreja. Não é a fé que nos transmitiu os apóstolos, que nos transmitiu a igreja. Acreditar em tudo. Em tudo. Tem pessoas que acreditam em tudo. E ali está fazendo milagre, dizem, vão lá. E ali faz não sei o quê, ali resolve, vai lá todo mundo. E aí você vê que um monte de propostas de fé, mas que não tem, né, nenhum fundamento de conteúdo, de doutrina, nem norma, nem nada, nem preceitos. Não tem não está avalado pela história, porque, né, ou seja, nossa fé, meus irmãos, não é uma fé, está fundamentado, hein? Nós não acreditamos em invenções humanas, em fábulas. Ou seja, desde o ponto de vista histórico, você pode provar a existência de Cristo, o acontecimento da Páscoa que nós celebramos, a ressurreição. Nós colocamos aí uns vídeos aí, espero que ajude, né? Mas a desinformação, a ignorância religiosa, ignorância não é estupidez, a ignorância é ignorar, desconhecer. A ignorância religiosa tem aumentado muitíssimo, né? Então é muito sério, é muito preocupante, os tempos que... E Jesus resulta, né, se tornou uma pessoa assim, uma figura admirada, uma figura que nós temos que imitar o seu bom exemplo que ele nos deu. Então, o carinho que ele tinha para com os pecadores, né, aqueles que eram os excluídos, né, a preferência pelos pobres, os mais carentes, necessitados, né, a bondade de seu coração, porque não julga ninguém, então a gente não pode falar nada, porque está julgando. E Jesus falou que quem julga o seu irmão, e não veio para julgar, senão para salvar. E aí a gente vai fazendo de Jesus uma figura romântica, uma figura de filme. E esse Jesus, que não é o Jesus encarnado, não é o Jesus do Evangelho, é um Jesus que na verdade, o seu bom exemplo é o que importa para nós. Ou seja, gente, então, se nós falamos que Jesus é o bom exemplo somente, né, nós esvaziamos o cristianismo. Jesus não veio só para dar bom exemplo, não, gente. É mais, o bom exemplo de Jesus que as pessoas elogiam não salva. O bom exemplo somente não salva. E não sou eu que digo, não, é Santo Agostinho que diz que só o bom exemplo de Cristo não salva. Né? Jesus quem é Jesus Cristo? É o dom de Deus para o mundo. O dom de Deus. Ou seja, a entrega do seu Filho que veio enviado pelo Pai, o dom de Deus ao mundo, para a nossa salvação. Então ele não veio só dar bom exemplo, ele veio nos salvar, gente, dos nossos pecados, da morte, de todo o mal desse mundo. Por isso ele fala, né? Se eu não falo das coisas da terra, vocês nem entendem, imagine das coisas do céu. Veio revelar os mistérios do céu para nós. E aí nós poderíamos dizer, né, que existe Deus, que Deus é nosso Pai, que não é só uma energia, né? Deus é uma energia, um ser que criou, que ninguém sabe quem é esse ser. Deus é Pai, gente. Jesus revela Deus como nosso Pai, que nos ama. E se Ele é Pai, nós somos filhos eleitos. E portanto, isso muda radicalmente a minha concepção de Deus. Então Deus não é Você que teve uma boa experiência da paternidade, nossa, o que é o Pai? Né? Teu Pai que te ama, que cuidou de você, que protege, que te ajudou em todo... Você, né, é referido a Deus por analogia. Se meu Pai da terra é tão bom, e Deus que é Pai e com bondade infinita, amor infinito, né, como nos ajuda a entender a paternidade de Deus. Muda a perspectiva de quem é Deus. Não é só o Criador poderoso, é Pai e nos ama. Que
envia o seu Filho para nos salvar, porque a situação nossa é dramática, meus irmãos. Depois do pecado original, a queda dos primeiros pais acarretou para a humanidade, pois, consequências terríveis. E nós vivemos até hoje as consequências, doenças, violências, morte, né? Deterioração física. Gente, a vida nós, sabe, até falamos aí, esse vírus aí que está todo mundo com medo, um vírusinho pode nos matar, Então entender como o ser humano é frágil, e por isso o Senhor veio nos reerguer dessa situação e nos elevar, meus irmãos, à sua glória, a participar da vida divina, da vida eterna. Então, como é importante, né, que entendamos nossa vocação. Nossa vocação é o céu. Então, tudo isso Deus revelou, para depois nós dizermos que Jesus Cristo só veio dar um bom exemplo, que Jesus Cristo, meus irmãos, se nós não nascermos de novo, que é o que Jesus está falando, se não nascermos de novo, por isso o batismo é necessário para a salvação, por isso a fé é necessária, e não a fé em qualquer indivíduo que aí diz que é o caminho, que vai não sei para onde, a fé naquele que Deus enviou para nos salvar. Como é importante o batismo, que nos faz novas criaturas, nascer de novo, que é o que Jesus está falando para Nicodemos. Como é importante tomar posse da graça da salvação, porque Ele veio perdoar nossos pecados, veio nos salvar, e portanto veio nos remir, a redenção. Tiramos o mistério da redenção, tudo que nós vivemos na Semana Santa, gente. Mesmo em casa, mas vivemos. Tem gente que nem viveu nada, né? Aí depois não reclama do leite derramado se está vivendo uma vida fútil, né? E uma vida, porque não é só as pessoas, não, gente, aqueles que também são católicos, mas não vivem a espiritualidade. Não rezam, né? Que tipo de católico vamos ser? Vamos resistir a toda a pressão do mundo, a essas ideologias. Tem muita gente que, por isso, as ideologias acabam afastando e levando para longe da fé. Então o Senhor veio nos remir, meus irmãos, a redenção. Não é só uma questão de bom exemplo, o que nos salva é a redenção, é o sacrifício de Cristo que nós vimos na Páscoa, que o Senhor morre para nos salvar. É necessário, Jesus fala no Evangelho de hoje, que o Filho do Homem seja elevado. Ele está falando da cruz, gente. Não é só a ascensão que nós vamos viver dentro de dentro dos 40 dias depois da Páscoa. Não, está falando também do mistério da cruz. É necessário que, da mesma maneira que Moisés elevou a serpente no deserto, assim tem que ser elevado o Filho do Homem. Está falando da cruz, do mistério da cruz. Para depois dizer que o bom exemplo de Jesus, meus irmãos, a redenção, Ele veio nos salvar. E como eu me beneficio dessa salvação? Pois nascendo de novo pela graça do batismo. O batismo é necessário para a salvação. A fé é necessário, por isso o Senhor fala, meus irmãos, isso não é politicamente correto, exatamente porque a verdade, ela é combatida. Aquele que se batize, aquele que crê e se batize será salvo. Quem não crê e não for batizado não será salvo. Nossa, pronto, o padre falou uma coisa aqui, pois Jesus quem falou. Lá em verdade está escrito. Significa o quê? Se Deus envia o seu Filho para nos salvar, para nos remir dos nossos pecados, meus irmãos, pensa, a humanidade inteira está naufragando. Você imagina, né? Você, na tua vida, você está... É uma parábolazinha que a gente inventa aqui agora. Você imagina, você está num barco. De repente esse barco está em alto mar e começa a entrar água porque está naufragando, porque está furado o barco, enfim. E você está afundando, e você vai morrer. Pois as águas da morte é o pecado, é o mundo. E a humanidade inteira se precipitou, meus irmãos, na morte, naufragando na morte. O Senhor, meus irmãos, nos dá, imagine um náufrago, o Senhor lança uma tábua de salvação. O que é uma tábua de salvação? Pois o batismo, onde nós nos agarramos para sermos salvos. Então dá para entender a imagem e a questão também do drama em que nos encontramos. Para depois dizer, não, eu não quero, não me interessa. Não. Justamente será condenado. Não injustamente, justamente. Porque a condenação não é que Deus empurra o povo para o inferno. A condenação é uma escolha. Que Deus envia o seu Filho e eu fiz a escolha de não acolhê-lo. Eu fiz a escolha de não acreditar. Então a escolha que vai marcar o destino eterno das almas. Escolher a Deus e ao seu enviado, Jesus Cristo, e acolher com fé o dom de Deus para o mundo, que é Jesus, não é só um bom exemplo, a salvação. A salvação. Porque se é para só seguir o bom exemplo, você não precisa ser batizado, você não precisa participar da igreja, Tenta seguir o bom exemplo de Jesus.
Então não é o bom exemplo que nos salva. O que nos salva é a cruz de Cristo. É o seu ato de amor e de entrega. E por meio dos sacramentos eu tomo posse dessa graça. Os sacramentos me introduzem na vida de Deus, na vida de Cristo, da vida imortal que Ele ressuscitado me dá. Por isso temos que fazer a opção, eu quero. E aí me batizo. E aí me perdoo os meus pecados. E aí vivo da graça do Senhor, através dos sacramentos, através da vida de fé na igreja. Por isso os primeiros cristãos, meus irmãos, iam crescendo o corpo místico da igreja. Ia aumentando o número dos que se salvavam, diz os Atos dos Apóstolos. E aumentando o número, não diminuindo, aumentando. E todos viviam a fé, a fração do pão, a oração em comum. E também, meus irmãos, a partilha. É muito importante também. E essas coisas é bom dizer, que a igreja sabia, você sabia, busca no anuário do Vaticano lá, que põe todas as obras de instituição de caridade no mundo inteiro da igreja católica. Você vai ficar assim, espantado de ver coisas que as pessoas desconhecem. Está lá no site do Vaticano, busca, né, no anuário que a igreja faz de obras de caridade. Só que a igreja não dedica a divulgar as instituições de caridade, os colégios, os leprosários, os lugares onde acolhe enfermos de AIDS, gente de tudo. A Caritas da igreja que ajuda os países do terceiro mundo, é impressionante. E aí vamos falar do ouro do Vaticano. Aí vamos falar que é uma coisa, e tem católicos que acreditam nisso, essas criticazinhas do mundo, que é uma coisa triste, viu, gente? Desinformação, ignorância da fé. Devemos nos orgulhar, meus irmãos. Não tem nenhuma instituição no mundo que supere a igreja católica em quesito de caridade e de obras sociais. Não tem. E essas coisas temos que falar também, por quê? Porque, claro, quando você divulga o que se faz, é para dar glória a Deus. Tem pessoas que não entenderam quando nós colocamos um videozinho lá, falando que entregamos. Tem gente que colocou lá o dislikezinho, né? Imagino que caiu na hipocrisia de dizer, né, as coisas que faz de mão direita, não pode, né? Jesus quando fala isso, é outra coisa. Claro que muitas pessoas depois viram, padre, como eu faço para ajudar? Padre, eu quero ajudar doando os alimentos. Como eu faço? Claro, as pessoas vê as obras de caridade, né, surge o bom impulso no coração do Espírito Santo de ajudar também. Por isso a gente tem que falar o que a igreja faz, o que a paróquia faz, né? Temos distribuído aí mais de 100 cestas básicas. Apareceu um bom samaritano e falou, padre, tem umas doações, só aceita. Falou, opa, e a gente não ficou aqui não, levamos lá para as paróquias mais carentes lá do Grajaú. E o padre hoje me mandou os vídeos, eu fiquei emocionado, gente. As famílias agradecendo o alimento que chegou na mesa por causa da caridade de um abençoado que enviou. E aqui nós, né, é a frase que eu gosto de fazer nós, ajudando a ajudar. É o que nossa paróquia muitas vezes faz, ajuda a ajudar. O padre é felicíssimo agradecendo, né? Então, meus irmãos, também é importante entender, olha, nós não estamos vindo à missa presencialmente, vocês, né, faz muitos dias. Acho que é a primeira vez que eu vou falar desse tema aqui, né? E é importante que fale. Não estamos indo à missa há quanto tempo? Mais de um mês, praticamente, né? Não estamos tendo coletas. Pouquíssimo chegou das ajudas das pessoas que consagram o seu dízimo. Mas aqui funciona, meus irmãos. Tem luz, tem internet, tem TV, tem secretária, tem comida que, né, os meninos aqui, né, comem bem, são seminaristas, né? Tem os gastos de limpeza, de higiene, de água, de luz. Mas as pessoas talvez não pensaram nisso. Nossa, é verdade, a paróquia precisa. Meus irmãos, é a tua família. A paróquia é a tua família. Tem muitas paróquias que estão passando por muitas dificuldades agora. E você podendo ajudar, né, entre em contato, fala, ô padre, como é que eu faço? Né, faça uma transferência bancária, ajuda, né? E não esquecer de cuidar da tua família. Que não fica pensando aí que o Estado vai vir mandar aqui para nós recursos. Não existe isso, gente. A paróquia se mantém pela ajuda dos fiéis. Assim como nos Atos dos Apóstolos está dizendo. Né? E entendedores entenderão. Não vem com essas histórias, nossa, o padre está pedindo dinheiro. Pense como quiser. Eu estou falando de algo que é muito importante. A igreja é nossa família. E se é minha família, o templo aqui, né, meus irmãos? A gente não espera nem ONGs, nem Estado, o que mantém? Somos nós. E mesmo que as igrejas estão fechadas, mas os gastos não estão, seguem aí os gastos, né? Temos que ter consciência. Muitas pessoas falaram, até com o padre, como eu faço para consagrar o meu dízimo? Que é muito bonito esse termo, consagrar o dízimo. Parte do que você recebeu, ajudar a igreja, porque isso é ato de amor. Né? Os discípulos tinham um só coração, uma só alma e também um só bolso, hein?
né? Eles se davam conta, claro, prova de amor, meus irmãos, é dar generosamente do que Deus nos deu também. Com alegria eu recebo de Deus, tudo que tenho é Deus que me deu. Com generosidade eu dou aquilo que recebi com alegria. Tem gente que não entende a dinâmica, né? Quando a gente recebe as coisas, é prova de amor. Então, que bom que Deus cuida de mim, que não me falta nada. Um amor grande de gratidão. E você também se dá conta de que a alegria do coração grato, né, também é o coração que se torna generoso. Essa é a dinâmica. Mas tem pessoas que não entendem, né? Não, a igreja não precisa, não sei o quê, e aí pensa que o dízimo é não sei quanto, pensa que não entende a dinâmica do amor. Meus irmãos, o amor se mostra com gestos concretos, né? E não é o dinheiro, viu? Não é o dinheiro, porque se for para dar com má vontade, nem dá. Não quero não. Né? Cada um dê conforme o seu coração, diz São Paulo. Deus ama quem dá com alegria, diz a carta aos Coríntios. Então entender, né, que hoje essa palavra é clara, por isso eu estou citando, a primeira vez que eu estou falando claramente dessas questões, né? Mas tem que falar, porque senão as pessoas talvez, né, esquecem disso, né? Então, meu querido, minha querida, né, ajude a igreja que é a tua família, né? Você que está em outra cidade também, busque de alguma forma ajudar lá, né? A gente está ajudando um monte de família também. Aqui tem um seminário, aqui tem toda, né? Então, os paroquianos daqui, né, também tomem consciência que é importante, né? Muitas pessoas já fizeram, mas a gente agradece de coração e fica aí o recado também, né, meus irmãos? É a palavra de Deus que nos ilumina também, né? E na dúvida, liga para o padre e fala: padre, eu não entendi muito a homilia, né? Você pode, eu vou explicar para você direito, né? Que aqui a gente não vai falar de tudo, né? Vamos falar, mas hoje corresponde falar da questão da generosidade também, que a igreja sempre teve muito claro. Os irmãos partilham com os irmãos daquilo que tem. Um só coração, uma só alma, e tudo estava, né, também em comum. E eles colocavam aos pés dos apóstolos, aos pés da igreja, aquilo que eles podiam dar, né, conforme a bondade e generosidade do seu coração, para ajudar os irmãos. Né, Deus abençoe a todos vocês que nos assistem. Deus abençoe também, né, todos aqueles que ajudam muito, né, e que Deus multiplique, né, 100 por 1, toda a vossa generosidade. E vamos ajudar, meus irmãos, ajudar, né? Ajudar a igreja, que é a nossa família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E se oferece...